Juan Pablo Vojvoda tem utilizado algumas variações táticas recentemente no Fortaleza. Vamos analisar cada uma delas e qual seria a melhor escolha para iniciar o Campeonato Brasileiro. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui no canal Jogo Direto, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Olhando a lista de relacionados do Fortaleza, para a gente entender quais jogadores estão à disposição para esse duelo com São Paulo, o Vojvoda optou por levar para o Morumbi João Ricardo, Santos e Kozlinski, os três goleiros. Dois laterais direitos, Tinga e Dudu. Dois laterais esquerdos, Pacheco e Escobar. Quatro zagueiros, Brits, Kusevich, Tite e o estreante Jonathan. Meio campistas, a gente vai ver seis volantes, Pedro Augusto, Hércules, Zé Wellison, Pochettino, Cauã e Lucas Sacha. Apenas o Kevin como homem de um pouco mais de criação, de jogar numa zona mais avançada. Pelos lados do campo, de ataque, Marinho e Pikachu pelo lado direito, Pedro Rocha, Moisés e Machuca pelo lado esquerdo e apenas o centroavante Lucero, Talvez pela logística, a gente analisando a logística do Fortaleza, porque vai fazer esse jogo lá em São Paulo, depois volta para o Ceará, para o Castelão, para atuar contra a equipe do Cruzeiro. Então, a necessidade de ir com três goleiros ela é discutível, A gente poderia ter, por exemplo, a possibilidade do Yarley tá fazendo parte dessa lista de relacionados para ser um atleta que possivelmente pudesse ser utilizado, ganhar minutagem, porque o Fortaleza, com a saída do Thiago Galhardo, não dispõe de um 9 além do Lucero, Tem apenas o jovem jogador da base, que é o Yarley. Talvez aí o Vojvoda analisando todo o conjunto, se está preparado ou não, mas eu acho que seria uma possibilidade interessante da gente poder ver. Mas quais são as possibilidades táticas que a gente percebe que o Fortaleza pode utilizar? Uma linha de 5, ela seria inviável? Talvez não. Diante da lista de relacionados e o histórico recente, por exemplo, do Fortaleza ter atuado com a linha de 5 contra, por exemplo, o Ceará nas finais do campeonato cearense. Então, é uma possibilidade real disso acontecer. João Ricardo, Tinga, Brits, Kusevich, Tite e o Bruno Pacheco pelo lado esquerdo. Um tripé de meio campistas, Zé Wellison, Hércules e Pochettino, e no ataque, Emmanuel Machuca e Lucero. O Machuca porque vem de um bom jogo contra o Nacional de Potosí, então a tendência é que ele dê continuidade. E esse tripé de meio campistas, como a gente percebe aqui, é algo que eu acho muito difícil do Vojvoda abrir mão, porque são jogadores que conseguem dar muito equilíbrio, Conseguem dar equilíbrio à equipe do Fortaleza, A gente percebe aqui, o Zé Wellison principalmente sendo esse homem, esse primeiro homem de meio campo ali, mais próximo dos zagueiros, até por uma saída de bola. Porque o Zé Wellison é interessante nesse quesito, porque além do jogo curto na saída de bola, o Zé Wellison tem uma boa bola longa, Então ele consegue substituir, entre aspas, nesse quesito, nesse fundamento, o Caio Alexandre, porque tem essa boa bola longa e além do fato de ser um cara de muita imposição física, de muito combate. Então é um atleta também que consegue dar esse equilíbrio. Aí você tem mais à frente Pochettino, jogador bem versátil, jogador bem dinâmico, que gosta de fazer, por exemplo, algumas movimentações interessantes, de diagonais de fora para dentro, de dentro para fora. Um jogador que também chega bem ali próximo da grande área. Então é um atleta que tem uma dinamicidade interessante na visão do Vojvoda, e o bom e o excelente retorno do Hércules, um jogador de boa condução, de bom refino técnico, um jogador muito inteligente, tanto para atacar espaços, quanto para, por exemplo, finalizar de média e longa distância. Então é um jogador bem completo que o Fortaleza, ao ter esses três jogadores no meio campo, ele consegue preencher esse setor que é tão fundamental. Então por isso eu acho que o Vojvoda não vai abrir mão, se mesmo jogar com uma linha de 5 ou uma linha com 4 jogadores. Mais à frente a gente tem o Emmanuel Machuca e o Lucero. O Emmanuel Machuca tendo a possibilidade, por exemplo, de flutuar bastante no campo. Um jogador que vai jogar aqui caindo pelos lados, baixando um pouquinho para buscar esse jogo, porque aí ele tem a possibilidade de baixar e tem uma boa arrancada. É um jogador que já tem sido utilizado em alguns momentos jogando como meia atacante, então tem essa capacidade de flutuar, de preencher essa zona mais central do campo, de fazer esse papel
de um meia atacante, e aí possibilitando, por exemplo, as infiltrações, as diagonais do Pochettino, de dentro para fora, e tendo o Lucero como sendo a sua principal, o seu principal mirante, né? O Lucero sendo esse homem, claro, de mais presença, um cara para fazer a parede, para fazer as tabelas, mas dando muita presença diária e tendo capacidade para sair um pouquinho para fazer essas tabelas, como o Lucero também consegue fazer isso muito bem. Então, é um jogador muito dinâmico e que oferece isso, né? Oferece essa possibilidade. E claro, tendo o corredor, sobretudo aqui para os laterais, o Tinga e o Bruno Pacheco poderem avançar bastante. Então, essa pode ser uma alternativa para esse início de temporada da equipe do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. É uma possibilidade que a gente vê também como real. Outra possibilidade, que aí é mais palpável, né? Porque a gente vê que o Vojvoda, desde a temporada passada, depois que a linha de 5 não vinha dando tão certo, ele optou por jogar com a linha de 4 e a equipe entrou em equilíbrio e ele manteve isso. E até no jogo contra o Nacional voltou a jogar com a linha de 4, é a tendência, né? A gente vê isso como tendência. Mas antes da gente explicar, pedir a você para deixar o seu like. Se você não deixou o like ainda, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque a gente sempre está trazendo temas aqui voltados ao Fortaleza, ao Leão do PC. Essa é a escalação que eu vejo como a ideal dentro do que o Vojvoda imagina de plataforma e também dos jogadores que tem à disposição hoje, né? João Ricardo, Tinga, Brits, Tite, Pacheco, Zé Wellison, Hércules e Pochettino, Machuca, Lucero e Pikachu. O Machuca deve manter a continuidade, fez um bom jogo contra o Nacional Potosí. Lucero é o único centroavante. O Pikachu voltou a fazer gols, é um jogador muito constante, né? Com a camisa do Fortaleza. O meio-campo, como eu já bem falei, são 3 jogadores que se equilibram muito, jogadores que oferecem a capacidade, por exemplo, de serem muito combativos. Por exemplo, o Hércules é um jogador de fundamental importância defensivamente. Para quê? Para subir a pressão. É um jogador que sobe bem a pressão. O Pochettino também sobe bem a pressão. Então são 2 jogadores que têm essa vitalidade de correr para frente e correr para trás. Então oferece também a possibilidade do Fortaleza ser mais agressivo, não só com a bola, mas ser agressivo nessa pressão alta que foi tão característico do Vojvoda no seu início de trabalho no Fortaleza, quando ele começou na sua primeira temporada, que chamou a atenção de todo mundo, que o Fortaleza, por exemplo, goleou o Internacional jogando no Castelão por 5-1, dessa forma, sendo agressivo, recuperando muitas bolas. E eu acho que passa muito por isso, de ter jogadores do meio campo com essa capacidade. O Pochettino, o Hércules e também o Zé Wellison oferecem essa possibilidade do Fortaleza ser agressivo, fazer os encaixes muito bem. Além de que, defensivamente, na marcação alta, tem o Lucero, que fecha muito bem linha de passe, induz o adversário bem para o lado. O Machuca consegue subir bem, tem um bom time. E o Pikachu também, em muitos momentos, né? Tem dificuldade um pouco de correr para trás. Mas nessa marcação mais alta, o time do Fortaleza consegue fazer com esses 3 homens de ataque. E agora que tem aí Pochettino, Hércules e Zé Wellison, a tendência é que o time consiga ser mais agressivo nessa fase do jogo, quando o adversário tenta sair jogando. Além disso, a gente tem aqui a linha de 4 tradicional. Acho que não deve se manter muito, não deve ter alteração, porque são 4 jogadores muito consistentes, com poder de liderança, não só uma liderança verbal, mas uma liderança técnica importante dentro da linha defensiva do Fortaleza. O Tinga dispensa comentários, ídolo, campeoníssimo, jogador que tem boa capacidade técnica. O Brits precisa controlar um pouco mais o seu temperamento, né? Tem se envolvido bastante em questões de briga extracampo ali. Mas no Campeonato Brasileiro o Brits é um cara mais tranquilo, né? Mais ameno, fica muito mais efervescente assim em competições regionais, onde enfrenta o Ceará. Mas oferece bom equilíbrio aqui, o Brits, o Tite e o Bruno Pacheco. Eu acho que é a escalação mais próxima do que a gente deve ter. Mas a gente pode ver que existe a possibilidade de a gente ter algumas variações. Por exemplo, o Vojvoda, a depender do contexto do jogo, pode querer a entrada do Kevin Andrade. E aí o Kevin Andrade entraria aí, por exemplo, no lugar do Lucero,
possivelmente pode ser. Entrava o Kevin Andrade e aí ele poderia atuar aqui, ó, com 2 jogadores de velocidade pelos lados. Poderia não ser aqui o Pikachu saindo e aí a entrada aqui do Marinho, né? Jogador também que tem essa possibilidade de jogar mais aberto aqui pelos lados do campo. Então é uma alternativa muito possível de a gente ver num segundo tempo ali, a depender da configuração do jogo, porque o Fortaleza não dispõe de um 9 como o Lucero ou uma alternativa ao Lucero. Então a possibilidade de trazer o Kevin para fechar esse losango aqui no meio e aí ter 2 jogadores de velocidade, de boa agressividade, é uma alternativa possível. Outra alternativa possível que a gente pode ter com a manutenção desse 4-3-3 com jogadores de lado é a entrada do Moisés. Isso mesmo, Moisés, né? Moisés, que é um jogador de velocidade, mas já fez na Ponte Preta, por exemplo, a função de 9 e no próprio Fortaleza tem atuado nesse tipo de contexto. Entrou no jogo contra o Ceará, esse último que definiu o Ceará como campeão. Entrou na vaga do Lucero, jogando como 9, tendo o Marinho de um lado, tendo o Emmanuel Machuca, eu acho, do outro, né? Não, acho que foi o Pikachu do outro. Então, é uma possibilidade de ter o Moisés sendo esse 9 aqui, jogando mais por dentro. E aí também, em alguns momentos, trocando bastante com ponta. Então, é uma possibilidade também da gente ver esse tipo de cenário no Fortaleza. Outro cenário que deve acontecer, poderia acontecer, seria a saída de um dos meio-campistas. Sai o Pochettino, por exemplo, e aí entra o Kevin, aqui, e aí você, precisando um pouco mais do resultado, você aí monta um time tradicionalmente num 4-2-3-1, com o Kevin jogando mais por dentro, o Marinho aqui, e o Moisés ou o Lucero, a depender da configuração do que esteja o jogo, da condição física de cada um. Então pode ser também uma possibilidade, né? E o Kevin tendo um papel importante, não só na criação, mas tendo que também ser importante defensivamente. É algo que ainda precisa de ajuste, claro que é um jovem ainda em desenvolvimento. Quando joga com um tripé, por exemplo, com Hércules, Zé Wellison e Pochettino, ele vai estar muito mais livre, né? Muito mais liberto dessa fase, dessa obrigação defensiva, que o Vojvoda tanto quer que ele fique liberto. Então, eu acho que o Kevin entrando num contexto com um tripé, a tendência é do Kevin crescer. O Kevin entrando num contexto com 2 volantes, vai ter que equilibrar bastante entre as 2 fases do jogo, e não sei se vai ser capaz de fazer a diferença, mas a gente já está vendo aí que são algumas possibilidades que o Vojvoda pode testar no Fortaleza nesse início de temporada. E aí, torcedor do Leão do PC, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixe seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 10 mil inscritos ainda neste mês de abril.